bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Liberdade é o tema da nossa temporada, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Pense numa temporada da hora, hein, gente? Estamos aqui sendo desafiados a pensar não só nesse tema tão importante e relevante para a pregação do Evangelho, né? A liberdade religiosa que proporciona condições a gente poder compartilhar o amor de Deus, mas uma reflexão pessoal para que a gente entenda o valor que nós temos de praticar isso em nossa própria vida, é claro, com base nos ensinamentos e na visão que Jesus tinha a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Bom, a gente tem a alegria de poder receber hoje à tarde aqui um grupo muito especial, gente, uma bancada. Esse grupo aqui está ansioso para trabalhar aqui, para compartilhar essas ideias. A galera rabiscou a lição. A gente trouxe uma Bíblia que quase tirou do museu para vir aqui, gente. O negócio aqui tá ficando sério, hein? Verdade. Mas é muito bom poder receber eles aqui. Eu quero apresentar a nossa primeira participante. A primeira vez que ela vem aqui, gente, é uma pessoa incrível, muito prestativa, sorridente, simpática. Ela tem feito a diferença no ministério dos desbravadores e aventureiros aqui da Paulista Leste, gente. Olha, muito, muito bom. Ela é casada com o Nil, ele é pernambucano, também apaixonado pelo clube de desbravadores. Eles têm um petzinho, gente, falam que é o filho deles, viu? Delas, né? Deles. Risa, em espanhol, sorriso. Ela é de Jardim Ipanema, do distrito do Maringá. Seja muito bem-vinda, Débora, ao nosso podcast No Contexto. É muito bom te receber aqui, tá? Muito bom estar com vocês. Boa tarde, pessoal. Só um comentário também. Essa semana foi aniversário do meu esposo, né? Dia 26 de janeiro. Então, feliz aniversário, Nil. Obrigada, né? Muito bom estar com vocês hoje à tarde. E também hoje nós estamos com o nosso amigo especial. Ele é videomaker, editor, inclusive, do nosso podcast. Então, para você que não sabe quem está por trás da câmera, PV! Paulo Vitor! O PV, ele é pai da Lauren e da Luna, esposo da Suelen. E ele está aqui hoje agregando com a gente, faz uma grande diferença também na comunicação. Voluntariamente, hein? Voluntariamente. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Finalmente, hein? Finalmente não, que eu já estive uma vez. É verdade. Você já me botou na fogueira mais uma vez. É isso aí. Falando de liberdade religiosa, também, né? Fogueira. Falando sobre liberdade religiosa é a primeira, verdade. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz em participar da produção desse programa, né, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. E é isso aí, vamos para mais um estudo. Estou aqui com o meu amigo pessoal aqui, ó. Olha só. Quem é esse aí? É o Fabrício. Certeza que é o Fabrício. Vai apresentar o Fabrício. Já tem cadeira cativa nesse Olha aí. Isso é verdade. Ele vai, verdade. a qualquer hora, ele vai usurpar o lugar do Fabrício ali naquela mesa. Eu já saquei que logo. Só assiste porque ele tá aqui. Exatamente, com verdade. certeza. Pastor César Nascimento. É isso aí. Nosso líder Salve. de desbravadores e aventureiros aqui da APL. É isso aí. Salve, juventude aí da nossa querida Associação Paulista Leste no Brasil e no mundo. Olha aí. É uma alegria estar com vocês aí. E é claro, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor, inclusive aqui na recapitulação da lição dessa semana, que está maravilhosa. Mas antes de começar, eu preciso apresentar aquele que veio diretamente do Piauí pro mundo. É ele, pastor Fabrício Leão, casado com a Aline, pai do Fabricinho, que tá solteirão, menino ainda, ou já Eu não sei. não sabe ainda? Não sei. A mãe dele isso só vai aí. namorar depois dos 35. Só depois então ainda falta um bom tempo aí. Mas, meu amigo, uma alegria estar aqui no seu podcast, no nosso podcast, no podcast No Contexto, aqui da nossa juventude. Uma alegria. Muito Obrigado. bom, pastor. Cara, esse ânimo todo é porque nem almoçou. Imagina os caras almoçarem. Você imagina. Pastor César Nascimento. César. Olha como chama lá o chileno, lá o bonequinho? Pedrito. O Pedrito mandou um abraço Você não pra esquece você, do Pedrito, né? O pessoal tá clamando pelo Pedrito Tá na mesmo. Aventurinho, viu? Muito bom estar com você aqui mais uma vez. Obrigado, viu, pela companhia, pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar com você. Me sinto seguro. Gente, se tiver perguntas aí no chat aí, ou aqui na mesa, esse é o cara. Pode perguntar, viu? Pode perguntar. Se vai responder é outra história. Uma pergunta à vontade. De Canoas para o mundo, viu, gente? É o nosso sulista aqui no meio da gente. Muito bom, viu? Obrigado mais uma vez. E PV, que legal, hein, PV?
você aqui com a gente, hein? Você vê ver. que tá aí, gente, por trás de todo esse cenário aí, as vinhetas. Você sabe entradas. um ponto positivo do PV estar com a gente? Ele não vai ficar controlando o horário. É Ele fica, ó, acabou, contei, vai lá. É vantagem, né, PV? É. Isso aí. É. Mas eu tô controlando aqui, ó. Tá tô controlando. com o relógio aqui, ó. Tô com o horário aqui Ai, na meu frente. Deus do céu. Mas é Esse isso, não gente. fica na linha, não. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pela parceria, tá? Também queremos desafiar você que está em casa aí, que seguir a gente em nossas redes sociais, Jovens Adventistas APL, Jovens Adventistas APL, nosso perfil do Instagram. Você acompanha aí os participantes, os bastidores, os cortes da semana, os projetos, eventos, treinamentos, os grandes encontros do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste, também na América do Sul. É um ano incrível pela frente aí. Maranata Modo On é o tema do nosso ano novo aí. Já estamos aí motores aquecidos para começar e ter um ano incrível. Estamos todos aí ativos, não em off, todo mundo em on aí, viu? Amém. Trabalhando, fazendo a diferença onde Deus te colocou. Amém. Não esquece de seguir também a gente, seguir o canal aí do YouTube da Paulista Leste, acompanhando o nosso conteúdo também em vídeo. Você pode acompanhar também a minutagem ali, você pode compartilhar esse conteúdo. Pretendemos fazer desse material um recurso a mais para te motivar, te incentivar a estudar a Bíblia na sua classe Escola Sabatina, compartilhar com os amigos, ser um recurso para te motivar, ter novos insights, quem sabe aí, do conteúdo do estudo da lição Contexto Bíblico, essa lição que veio para ficar e tem sido uma ferramenta incrível para a gente crescer na nossa experiência com Deus. Eu vou começar esse momento pedindo ao PV que faça uma oração, nosso produtor. Beleza. Faz a oração, PV, com a gente, por favor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez diante da Tua grandeza, estamos aqui, Senhor, para te agradecer essa oportunidade de estarmos estudando a Bíblia entre amigos, entre familiares cristãos, Senhor, seus filhos. Então estamos aqui para te pedir que derrame a Tua graça, a Sua glória e o seu entendimento sobre a palavra que será aqui aberta e estudada, Amém, Senhor. Senhor. Vem estar conosco nesse estudo, é o que te rogamos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, é isso aí. Tema da semana. Tema muito legal também, viu? Vai ter pano pra manga aqui, viu? Verdadeira liberdade. Pense num tema extremamente debatido, conversado, né? Polêmico. Parece ser uma coisa a ser conquistada por tantas pessoas, especialmente por jovens, né? Algo que a gente quer ter liberdade a qualquer custo, né? E às vezes paga um preço muito alto. O que a Bíblia fala sobre isso? Um tema bem curioso, bem interessante. Acho que vai ser bem legal poder conversar sobre esse tema aqui também. Tá bom? De que liberdade a Bíblia está falando? Como a gente pode ser verdadeiramente livre? Por falar em tema da semana, eu vou ler o texto logo, base, depois a gente vai direto para a tirinha. Mas João capítulo 8, recomendo que você leia aí o capítulo todo, mas vou ler a partir do verso 31. Jesus aqui tem algumas declarações a respeito sobre a questão da liberdade. Eu queria ler com vocês, tá? João 8, verso 31. Na minha versão, aqui está em negrito, Jesus e Abraão. Diz assim, ó, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, ou aos meus mandamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Mas sois descendentes de Abraão. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Perguntaram para ele, né? Verso 34. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração, para a minha mensagem. Eu lhes digo digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês segundo o conselho do pai de vocês. Perdão, vou ler de novo, 38. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Lá no finalzinho vai falar quem é o pai deles, tá? Mas vamos lá. Nosso pai é Abraão, declararam. Aí Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes digo a verdade, que eu vi de Deus. Abraão nunca fez isso, vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Nós somos não somos filhos ilegítimos. Retrucaram: o próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam,
porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Eu não sou pecador. Tampouco sou escravo. Por isso não fala mentira, né? Eu sou a própria verdade. E uma vez que eles digam a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Cara, esse texto é muito da hora, um texto muito interessante. É uma das afirmações que Jesus faz aqui com respeito à escravidão em relação ao pecado, né? Jesus falou categoricamente, olha, que quem peca é escravo do pecado. Vocês dizem que amam a verdade, que seguem a verdade, que tem como Abraão modelo de vocês de fé, mas vocês não conseguem imaginar Abraão alimentando pensamentos de morte em relação a alguém, decidindo em seu coração matar alguém, que é o que vocês estão pensando agora de mim. Vocês dizem que têm fé e seguem a palavra de Deus, mas vocês não seguem meus ensinamentos, então vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma. Tão pouco seguidores de Abraão. A gente é assim, não, vocês são filhos, mas de outra pessoa. Do diabo. De Deus, porque o diabo é homicida, o diabo é mentiroso, o diabo sabe enganar. É peculiar dele essa natureza. Todos aqueles que fazem isso também têm como ele seu próprio pai, né? Então é interessante, né? Porque Jesus apresenta uma realidade. A realidade de que quem vive na prática do pecado, ou seguindo a mentira, ele é escravo do pecado. Tem uma galera pensando que é livre e é escravo e nem sabe, né? Mas, bom, o tema dessa semana, do episódio dessa semana, vai falar sobre verdadeira liberdade. Como a gente pode alcançá-la? Porque Jesus falou claramente, né? Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E quem serve a Deus ou segue a Deus, ele é verdadeiramente livre. Desfruta da verdadeira liberdade. Tirinha da semana! Olha na tela aí, gente. Eu queria ouvir a impressão de vocês. Qual que é a impressão de vocês? Olhar para a tirinha da semana. Vamos começar aqui com quem? Com a Débora, né? Débora, claro. Eu já sabia. Qual é a sua impressão, Débora? Que mensagem você conseguiu extrair da tirinha da semana? Então, primeiramente, assim, eu fiquei igual a moça do terceiro quadrinho, que eu confusa. Mas aí, eu refleti e tudo mais. E aí, o que eu cheguei na conclusão, né? Mais uma vez, o ser humano, ele acredita que pode fazer algo por si só. Na tirinha, a moça fala assim, eu acredito que... Eu só acho que a gente precisa lutar pela nossa liberdade. Então, ela acredita que ela poderia lutar pela própria liberdade. Então, ela acredita que ela poderia fazer algo por si só para alcançar essa liberdade e felicidade. E aí, a amiga dela pergunta, mas o que é felicidade? Ela, é ser livre sem julgamento. Então, ela nem quer que as pessoas julguem ela por algo. Então, ela quer algo até meio que inalcançável, porque sempre vai ter alguém julgando o outro, né? Então, ela acredita que ela, sendo livre, ela é feliz. Mas aí a outra moça fala, mas nós somos felizes porque nós somos livres. Não é o contrário? Não é o contrário? Então, é isso que a gente vive como cristãos, né? Porque Jesus nos libertou do pecado e é por isso que nós somos felizes. A menina ficou mais confusa ainda, né? Eu tinha ficado igual ela. Assim, aí depois eu falei, não, peraí, deixa eu pensar melhor aqui, ver o que cada uma tá querendo dizer. Então... Mas pode falar, PV. Essa tirinha me faz lembrar da história do Jardim do Éden, né? Muita gente fala assim, nossa, mas Deus não criou o homem livre de verdade, né? Porque tinha que fazer tudo do jeitinho dele, né? Mas o maior sinal de liberdade foi que Deus colocou uma escolha lá no centro, né? Pra eles poderem fazer assim, vocês querem comer do fruto? Vocês comam. Vão ter que lidar com as consequências disso, mas vocês são livres para escolherem, né? Terem a sua própria escolha. Mas obrigado a colher o que escolheu, né? Exatamente. E hoje a gente vive nessa busca por felicidade eu quero ser feliz, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? E a gente não quer, exatamente como tá na tirinha, né? A gente não quer ser julgado, né? A gente não quer
ter as nossas experiências ou as nossas escolhas com consequências ou julgamento dos outros, né? E aí a gente acha que a gente está sendo livre, mas será que a gente está sendo verdadeiramente livre? Será que esse foi o propósito de vida para que fomos criados? Né? Aí surgem diversas questões como essa, né? Cícero Nascimento, e a sua impressão, meu brother? Olha só, o que eu percebi aqui é o seguinte, que felicidade e liberdade, elas estão de mãos dadas, Se eu sou livre em Cristo, eu sou feliz em Cristo. E a felicidade, ela também é algo que envolve as pessoas que estão na minha volta. Sabe? Uma pessoa feliz. É agradável viver perto de uma pessoa feliz. E quando a gente vê uma pessoa feliz, por exemplo, assim como o Fabrício, eu vejo o Fabrício é uma pessoa feliz. Tá sempre brincando e tal. É uma pessoa livre. É uma pessoa livre em Cristo Jesus. Mas eu creio isso, que a felicidade e a liberdade, elas andam de mãos dadas. Quando a gente é feliz, a gente é livre. Eu acho que essa tirinha, é verdade, eu acho que essa tirinha, ela reflete muito bem a confusão que existe em torno desses assuntos aí. Porque tem muita gente buscando, né, conquistar a felicidade, né? E acho que ela vai ser conquistada vivendo uma vida sem regras nenhuma, sem limite nenhum, sem prestação de conta nenhuma, né? Sem achar que as coisas não têm consequências, né? Sem ter responsabilidade. Sem julgamento. Né? Essa preocupação, né? essa utopia de achar que a gente não deve nada a ninguém, que a gente não responde a ninguém, que é uma ilha isolada lá no meio do oceano. E isso é mentira. Então, essa confusão em toda a realidade da liberdade é uma coisa real. Quanta gente, né? Quantos jovens a gente não acompanha de gente tentando buscar liberdade nos vícios, né? É irônico, porque é o que mais escraviza. Né? Chega a ser ridículo, mas é verdade. A gente busca liberdade em coisas que não vão trazer liberdade. Os caras dizendo assim, não, nós somos filhos de Deus, filho de Abraão. Mas pô, você quer matar outra pessoa? Como é que você é filho de Deus e quer matar outra pessoa? Né? Ou quer se autodestruir? Né? Você ignora todos os sinais e placas e muros que Deus coloca para te proteger. Então, realmente, hoje há uma busca frenética por liberdade a qualquer custo, né? E liberdade e libertinagem são coisas muito distintas, né? Verdadeira liberdade, ela automaticamente vai gerar felicidade. Então, uma liberdade que eu digo que quero alcançar, mas que no fundo faz eu sofrer, faz eu me sentir um lixo, né? Faz eu me sentir culpado ou culpada, me faz fazer pessoas perto de mim sofrer, é liberdade? Então, realmente, está muito confuso na cabeça de muitos jovens, de muita gente, né, que em busca dessa conquista de liberdade, essa preocupação de viver a sua vida, meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser, com quem eu quiser, o que quiser, e ninguém se importa com isso, como se nada que eu fizesse afetasse ninguém, inclusive a mim mesmo, né? É uma pura utopia, uma mentira. Então, verdadeira liberdade, ela vai promover essa liberdade, vai me ajudar a amar a Deus, amar as pessoas perto de mim, me amar, não é? E assim por diante. Mas já de cara a lição já faz aqui, sinaliza pra gente, né, de que a liberdade que muita gente procura hoje, como no passado também, né, PV, foi também muito deturpada, muito confusa, né? E muita gente, em nome dessa liberdade, fez muita gente sofrer. Exatamente. Então, havia no passado uma inquietação, né? Um grande personagem, né? Do protestantismo, né? Lutero. Eu acho que é bem engraçada essa parte, né? Porque é geralmente isso, né? Essa busca incessante pela liberdade que o mundo prega, ou que a gente tem na nossa cabeça, né? De alcançar a liberdade por nossos méritos próprios, né? Gerava essa inquietação, né? E até hoje gera, né? E a lição traz aqui a história de Martinho Lutero, né? Que foi um monge do século XVI, né? E ele tinha essa busca, né, pela liberdade. Então ele fez uma peregrinação, né, do mosteiro. Liberdade e felicidade. Né? Isso, Então ele fez essa peregrinação do mosteiro dele ali da Alemanha até Roma, né? Onde ele subiu uma escadaria de joelhos, ele subia aquilo em sofrimento e achando que aquilo ia causar alguma justificação, alguma libertação espiritual, né? E nesse momento, quando ele estava subindo ali, caminhando nos degraus, né? Sangrando, com o joelho todo sangrado já, ele ouviu na sua mente, né? Aquele versículo de Romanos 1,17, que diz bem assim: o justo viverá pela fé. É pela fé, é pelo sacrifício de Cristo, por meio do intermédio dele, do sacrifício dele, é só nele que a gente pode encontrar a liberdade, né?
E foi nesse momento que a mente de Lutero fez igual aquele meme, né? Assim, explodiu, né? Assim, eu não preciso estar sofrendo, né, desse jeito. Deus não quer me autoflagelando, não né? quer o meu sofrimento, né? E aí, a partir desse momento, ele passou a estudar mais intensamente a Bíblia, né? E descobriu diversas outras heresias. Livre né? da salvação pelas obras, né? Isso, salvação libertação da salvação pelas obras, né? A confissão, o pagamento de indulgências, né? Tudo a partir dessa ideia, né? De libertação, né? Aí ele conseguiu realmente a libertação que somente existe na palavra de Deus e nos preceitos que Deus deseja para nossa vida, né? E foi libertador, né? Porque ele se tornou um dos maiores pregadores, né, da educação pela fé, né? De um Deus que realmente... que está aqui escrito que a gente acabou de ler, né? Um Deus que liberta, né? Deus liberta a gente dos meios errados da gente tentar ser livre. Dos meios Líder da reforma protestante. Isso criou uma revolução na Europa, né? Ele até afirmou... Perdão, pode falar. É até o seguinte, aí voltando ali àquela questão da tirinha lá, né, que até a Débora ela apontou, dizendo o seguinte, a gente que tem que lutar pela nossa felicidade, né? Então o Lutero, ele também estava lutando, ou seja, lutando com as próprias forças, lutando pelas obras, tentando fazer alguma coisa para conquistar a liberdade, sendo que na liberdade nós não precisamos lutar por ela, nós precisamos aceitar ela, porque ela é um dom gratuito de Cristo. Era por isso que ele chamava Lutero? Porque ele lutava? Olha o filósofo aqui. E a afirmação dele, que achei fantástica, né? Depois dele entender e mergulhar, lá se tornou um grande pregador desse assunto, a educação pela fé, ele chegou a concluir o seguinte, né? Não há nada mais libertador do que o encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Perfeito. Não há liberdade na sua mais puro conceito do que ter um encontro com Jesus, porque liberta a gente de muitas coisas, né, cara? Tentativas frustradas, de preconceitos, né, de deturpações, de formas que a gente aprende ao longo do tempo, de como a gente ser livre, né, de ter uma vida íntima com Deus. Por exemplo, Lutero, ele vivia uma religiosidade, ele não dá para dizer que ele não era um religioso, mas ele tinha uma compreensão equivocada da religião. Inclusive, ele estava escravizado pela própria religião. Isso. Ele até coloca ali, por exemplo, ó, que quando ele aceitou e tal, enfim, por exemplo, ali, ó, tiveram alguns ensinamentos antibíblicos, como indulgência, confissão aos sacerdotes, penitência, adoração à imagem, sacramentos, infabilidade papal. Ou seja, tudo isso daí ele estava sendo escravizado por atos religiosos. Anos viveu assim, né? Anos viveu assim. Então quer dizer que às vezes até a própria religião pode acabar escravizando. Com certeza. E quando mal interpretado, deturpada, vira um fardo pesado. Pesado. Ele estava sangrando, joelho sangrando, subindo as escadarias. Mas é interessante, né? E como isso também pode ser deturpado, né? Que a lição mencionou também aqui, que as pessoas que ele, a princípio, né, ajudou a compreender essa libertação que há em Jesus, né, essa salvação, que acontece não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez por nós. Depois de pregar sobre isso, embora ele sofresse, né, ele estava ali sendo perseguido, né, porque houve uma oposição da igreja na época, né, do próprio, né, liderança religiosa da época, né, do papado, dos reis também, que estavam ali juntos com a própria religião, a religião e o Estado estavam juntos, tentando parar com aquela conversa, que ia envolver um monte de coisa, né? Parar, né? Fluxo de dinheiro, venda de indulgências. Com certeza. Cara, ia afetar muita coisa, né? Com certeza. E era a religião oficial, né, do Império, então tem uma oposição, tudo que podia fazer para pagar, estavam tentando fazer. Mas o que ele falou assim, olha, o que mais me assustou, não é a anomalia me assustou não foi a oposição que eu obtive da religião e do Estado, mas foi aqueles que um dia entenderam a mesma mensagem que eu entendi, deturpando essa mensagem, querendo voltar para a escravidão que viviam antes, para a opressão que viviam antes, para as tentativas frustradas de tentar viver uma vida feliz e liberta, praticando o que praticavam. Era na cabeça dele assim, como é que vocês estão tentando voltar para isso de novo? Não faz sentido. Aí, detalhe, eram pessoas que ele já havia pregado. E aí a gente entra naquela história que a gente já falou em algumas lições atrás, né? De Tiago e João, né? Que queriam mandar descer fogo do céu, né? Para consumir o povo ali. Samaria. Né? Mas era que eles verdadeiramente eles não entendiam, né, a questão da libertação por intermédio de Jesus veio fazer, né? A justificação em Cristo, né? Então, assim, mesmo que essas pessoas a princípio tenham aceitado, como os discípulos naquela época aparentemente tinham aceitado as palavras de Jesus,
né? Mas na prática, na realidade, essas pessoas começaram a deturpar os ensinos dele, né? A luta de Lutero, né? Então, assim, é muito impressionante que muitas vezes a gente acha uma coisa muito bonita na palavra, né? Ou acha muito bonito no discurso falar, né? Mas na hora que a gente vai colocar na prática, a gente... vamos tentar por esse outro caminho aqui, né? Que a gente já sabe. E a gente acaba se tornando cada vez mais prisioneiro e vai ficando cada vez mais acorrentado no pecado, em vez de encontrar a verdadeira libertação, a verdadeira salvação por intermédio de Cristo. Verdade. O que eu acho interessante também, aqui nesse momento, é o seguinte. Lutero ele acabou traduzindo a Bíblia para o alemão. E diz aqui que essa tradução da Bíblia para o alemão, colocando a Bíblia na linguagem do povo, foi a porta de entrada para a libertação de muitas pessoas, do povo. Ou seja, a Bíblia sagrada na língua do povo, o povo podia ler, e isso aí trouxe libertação para eles. Claro, a libertação é em Cristo, mas eu só encontro a Cristo quando eu tenho um contato com Cristo. Eu tenho contato com Cristo quando eu tenho contato com a palavra de Deus. Por isso que Cristo falou, né, que quando vocês permanecem em meus ensinamentos, vocês serão livres. São livres. E não ter acesso a esses ensinamentos, é óbvio que a pessoa não vai ter, né, por ignorância ou não, ela vai permanecer na escravidão sem até ao menos saber. Exatamente. Há tradições, há outros meios que Cristo não autorizou, enfim. Mas é muito interessante, né, como essa liberdade versus inquietação é uma realidade na experiência não só de Lutero, mas de muita gente hoje, quando conhece a Bíblia, quando conhece a verdade, quando conhece o que Jesus fez e a felicidade que ele pode ter, a libertação que ele pode ter através de Jesus, é como se a mente dele abrisse. É incrível, né, cara? Por isso que fala no verso, né, da semana: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. A verdade é Jesus, né? Por falar em você, Débora, eu queria que você nos desse aqui, viu? A Bíblia fala de um inimigo interior, né? De que nós temos sim um inimigo interior que nos escraviza, né? Que se a gente brincar, né? Se a gente não ficar atento, nos torna não filhos de Deus, mas filhos do inimigo de Deus, né? O que você queria destacar pra gente aqui dessa parte aqui do Compreenda? Eu destaquei algumas partes aqui na lição de inimigo interior, né? Nossa batalha mais feroz consiste em dominar o inimigo que está dentro de nós. Muitas vezes a gente, igual foi abordado também pelo PV, a gente acredita em algo, a gente quer viver algo, e aí, se for algo viciante, digamos assim, com relação ao mundo, a gente acaba ficando escravizado. Então, essas questões a gente tem que se libertar primeiro, né? O que está dentro de nós. A liberdade que Deus nos oferece, ela nos livra do ciclo doloroso de ferir a nós mesmos e aos outros. Porque quando nós estamos em pecado, a gente acaba ferindo a nós e aos outros. O pecado, como a gente já comentou aqui, ele nos escraviza. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio da gente poder escolher se a gente quer servi-lo ou não. Já o inimigo, ele nos obriga a estar com ele. Eu até coloquei aqui que quando nós deixamos o pecado, a gente passa a ser livre, né, em Cristo, igual a gente já comentou também. E a gente passa a amá-lo por escolha. O inimigo, ele quer que nós amemos ele de mais forma obrigada. Jesus, ele nos dá essa opção. Você quer me amar, você vai amar porque você realmente me ama, não porque você está sendo forçado, né? Exatamente. Interessante, né? Porque essa má compreensão do que Cristo veio fazer gerou muito sofrimento para eles, né, cara? As multidões, quando começaram a ouvir a Jesus, vendo os primeiros sermões, seus milagres e tal, cara, todo mundo ficou deslumbrado, né, cara? Ele vai mandar bala aqui nesse império injusto que explora a gente. Ele vai, não tem como, ele vai discursar sobre libertação seguramente, né? Uma libertação física do poder político opressor. O tempo passou e Jesus nem falou de política, cara. Não mexeu, não tocou no assunto, né? E muita gente ficou desapontada com Jesus, né? Ficou decepcionada. Você falava, bebê? Foi uma das coisas que eu marquei aqui na lição, né? Que eu achei muito engraçado. Eles esperavam Jesus como esse libertador, né? Do jugo romano, né? Eles esperavam libertação, mas não a libertação que Jesus veio dar, né? E assim, Jesus não falou nada sobre os governantes daquela época, né? Mas hoje, eu e você, muitas vezes,
nos prendemos a detalhes como esse e acho que a gente tem que dar nossa opinião sobre tudo. Um dos problemas da geração atual na internet é exatamente isso. A gente acha que a gente tem que dar uma opinião sobre tudo, mesmo sem conhecer aprofundadamente todos os aspectos, todos os âmbitos que permeiam aquele assunto, né? A gente acha que a gente tem que ter lá o nosso pitaco. E quando Jesus falou assim, não, Jesus não veio para isso, o reino dele não era daqui, né? A gente já tá batendo nessa tecla desde a primeira lição desse semestre, né? Sim. O reino de Jesus, a libertação que ele quer te dar é para um reino celeste, é uma coisa superior, é uma coisa que aqui nessa terra a gente não consegue mensurar, né? E a gente ainda fica querendo bater, não, é esquerda, é direita, é centro, onde que o cristão tem que estar, o que o cristão tem que apoiar, quais são nossas causas. Quais são nossas causas, quais são nossos ideais. Cara, a gente já estudou sobre os nossos ideais e a nossa identidade no semestre passado, né? A gente conhece isso e a gente tem que viver para um reino celeste, né? Libertação das coisas terrenas, não é? E aqui neste mundo, né, cara? Exatamente. Então havia uma frustração muito grande, né? Porque Jesus queria libertá-los de outra coisa. Quando eles queriam que Jesus batesse no Império Romano, aí se frustraram, né? E as maiores declarações de Jesus e confronto de Jesus foi com o seu próprio povo. Vocês são muito exclusivistas, vocês são muito nacionalistas, vocês são muito orgulhosos, vocês só vivem esse negócio de aparência aí, vocês têm que se liga, vocês têm que acordar para o que eu vim ensinar para vocês, né? E não foi fácil para eles, também não é fácil para nós hoje. Sim. Porque da mesma forma que eles sentiram dificuldade em entender a lógica do reino de Jesus, é a mesma dificuldade que nós temos que entender hoje, né? Achei até legal aqui, a mensagem de Jesus ensina que independente do que está acontecendo no mundo, nós somos a maior fonte de nossos próprios problemas. Sim. Então, é por conta daquilo que alimentamos dentro da gente que as piores coisas acontecem ao nosso redor, é resultado do que nós alimentamos dentro da gente. Nós somos o inimigo interior, Quanta né? gente, cara. Quantas guerras não acontecem por orgulho. Sim. Não é nem porque precisa, é porque por orgulho mesmo, por vaidade, por querer o que não é seu, dentro de casa, fora de casa, na igreja, né? No mundo. E Jesus vem falar isso, olha, eu vim libertar vocês. Isso aqui é questão de tempo se ele libertar vocês, mas há um mais sério que eu quero libertar vocês, que é desse pecado que está dentro de vocês não entenderam ainda. Achei interessante que a lição ela colocou assim, ó, a liberdade espiritual, ela é a base de todas as outras formas de liberdade. É isso aí. Ou seja, começa pela liberdade espiritual. Agora, nem sempre é fácil, e a gente está falando com a juventude aí também, né? Nem sempre é fácil nós sermos confrontados pelos nossos próprios erros. Quem é que gosta de alguém chegar e chamar a atenção, ó, você está errado, você está fazendo isso e tal, enfim. E muitas vezes nós acabamos nos tornando escravos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. O pecado vai nos escravizando. E eu acho interessante isso daí, porque é o seguinte, ó, um escravo, o que ele é? Ele faz algo por obrigação, ele é obrigado a fazer. Sim. Então as pessoas, às vezes, elas são tão escravizadas com algum vício que ela acaba sendo obrigada por isso. Por exemplo, o vício do tabaco mesmo é um deles. Esses dias atrás eu estava vendo o pessoal ali, quando faz aqueles cursos como deixar de fumar e tal, aí ele mostra um cigarro, que deve ter o quê? Uns 5, 6 centímetros. Ele diz, como que pode um cigarro desses aqui escravizar uma pessoa? Mas tem pessoas que estão escravizadas, ela tem que sair, ela tem que parar um pouquinho porque ela precisa fumar, porque senão ela não aguenta e tal, enfim. E existem muitos outros vícios, esse aí é só um deles, só pra gente colocar aqui, mas só um deles. Mas existem outros vícios, tem vícios, por exemplo, da pornografia. Tem um site, One Click Away, quer dizer, apenas um clique de distância. Esse site, ele fala sobre a pornografia no meio cristão. E sabe o que ele diz? Que cada 10 jovens, 5 deles estão viciados em pornografia. No meio cristão. Não estão falando no modo secular. No meio cristão. Estão viciados em pornografia. A gente poderia colocar pornografia. Poderia colocar aqui, por exemplo... Consumismo. Tecnologia. Tantas coisas que muitas vezes acabamos sendo dominados. Aí Jesus vem e diz o seguinte, olha, vocês são escravos do pecado. E aí o problema é o quê? Que está dentro de você esse inimigo. Está lá dentro. Esses dias atrás eu ouvi uma pregação e o pastor dizia o seguinte, que dentro do nosso coração nós temos um trono e uma cruz. Um trono e uma cruz dentro do coração. Aí ele diz o seguinte, se o eu estiver sentado no trono do teu coração, Jesus vai estar na cruz. Mas se Jesus estiver assumindo o trono do teu coração, o teu eu
obrigatoriamente vai ter que estar na cruz. Por isso que Paulo diz, né? Crucificado estou com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é fácil, não é fácil se livrar do pecado. E a gente sabe quem é viciado, por exemplo, às vezes é internado em clínica, né? Eu tenho pessoas assim na família... Tem que chegar a esse limite para poder acordar, né? Exatamente, são internados numa clínica e tal, enfim, e ainda assim tem dificuldade. E a lição fala que o poder de Deus quebra as correntes dos hábitos destrutivos do pecado e que nos mantém em cativeiro. Então, a lição aqui nessa parte menciona que só encontramos liberdade de viver uma vida abundante que transborda com o próprio amor e paz de Deus somente através de Jesus. É uma realidade cruel, assim, incrível, né? Uma verdade profunda. Sim. Mas a gente, segundo quem está estudando aqui, liberdade só vai ter através ou por meio de Jesus. Por falar em liberdade, verdadeira liberdade, César, que tipo de liberdade a Bíblia está querendo nos ensinar? Que tipo de liberdade Jesus estava oferecendo para eles e para nós também? Aqui sim a gente remonta lá a sua observação agora lá da tirinha lá. É aqui, meu amigo, é aqui. Porque aqui fala sobre a mulher que foi apanhada em adultério. Começa falando sobre a mulher que foi apanhada em adultério, e a gente conhece a história, tá lá em João capítulo 8, né, a partir do versículo 3 ali vai até o verso 11. A mulher foi apanhada em adultério, levaram até Jesus, e lógico, até aquilo, na verdade, era um teste para Jesus. Sim. E a gente vai ver aqui que Jesus... O contexto era esse, na lição, né? Exatamente, Testar era um Jesus. teste, testar Jesus. E eles fizeram um teste para Jesus e tal, enfim, e aí levaram a mulher apanhada em adultério. Ou seja, pela lei de Moisés, a mulher foi apanhada em flagrante adultério, deveria morrer, apedrejada. Sim. Aí eles olham para Jesus, você faz o quê? Aí ele olha pro pessoal lá e diz, se você não tiver pecado, pode começar, tira a primeira pedra, aí seja o primeiro. Diz que um a um começaram a largar as pedras. Aí Jesus olha para a mulher e diz, eu também não te condeno. Mas Jesus não parou por aí. Naquele momento ali, a mulher se sentiu livre. Sim. Livre, por quê? Porque as pessoas queriam matá-la e tal, enfim, escravizaram ela ali. Ela se sentiu livre. Mas Jesus olha para ela e diz, agora quer permanecer livre? Vai e não peques mais. Isso daqui é o seguinte, é uma liberdade que Deus nos dá, dá uma liberdade para que a gente possa obedecê-lo de forma voluntária. Então essa é a liberdade que, escrava, na verdade, ela já era, né? Ela era, escrava do pecado. Escrava do pecado. Agora aqui, Jesus, ele não a libertou assim para ela voltar a uma vida de escravidão. Né? Ele libertou e disse, vai, mas não peques mais. E a mesma coisa estava acontecendo com os próprios fariseus, ou seja, com aqueles próprios que estavam acusando aquela mulher. Só que qual que era a diferença da mulher? A mulher aceitou. E os fariseus não aceitavam, eles tinham orgulho, o orgulho deles era tão forte que eles acabavam não aceitando, eles não se arrependiam dos seus erros. Os fariseus não estavam dispostos a serem libertos por Cristo. Esta que é a grande realidade, aceitar aquilo que Cristo tinha para oferecer para eles. Eles queriam uma libertação externa, só a libertação do poder romano e tal, enfim, mas eles não estavam dispostos a aceitar uma libertação interna que Jesus queria trazer para a vida deles. É o que vai realmente promover. E aí eu queria agora falar um pouquinho com a juventude aqui, mais rapidinho aqui, mas eu gostaria de falar com você. Jesus, o meu amigo, minha amiga que está nos escutando ou nos assistindo, ele é aquele que nos liberta não só do pecado, mas ele liberta da culpa do pecado. Tem muito jovem que está carregando culpa de um pecado, e aí e tal, um pecado acariciado, um pecado que viveu, um pecado passado. Jesus liberta também da culpa do pecado. Jesus é aquele que nos perdoa, e o perdão de Cristo é que nos torna verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Quem pode dar é só uma pessoa, é Cristo Jesus. Não sei, jovem, qual o pecado que você tem aí na sua vida, que está acariciado, que está afastando você de Jesus, mas sei de uma coisa, Jesus é poderoso para te libertar. Confia nele, dobra os joelhos agora nesse momento aí no teu quarto, onde você estiver, coloca esse pecado nas mãos de Deus e o Espírito Santo vai te fortalecer para que você seja verdadeiramente liberto, sem culpa. Amém. Reforçando aí, César, que você mencionou, é isso aí mesmo. Então, essa liberdade, a verdadeira liberdade que Cristo oferece, ela nos capacita a uma vida de obediência. Obedecer. Acho que ia ser fantástico. A parte... Por que a Bíblia caracteriza o que é liberdade como verdadeira liberdade? É aquela que te possibilita ou te habilita ou que te dá poder para você viver uma vida de acordo com o que Deus te ensinou. É o que você mencionou no caso dessa mulher, né? Cara, ele não faz sentido. Eu te perdoo, mas é o seguinte, você está livre para fazer tudo que você fazia antes. É isso aí. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Verdadeira liberdade impulsiona a gente, por amor que ele fez por nós, que foi nos libertar, né? Que foi nos perdoar, tirar a culpa, nos impulsiona por amor a ele a querer fazer mudanças, o que é bom para nós mesmos.
Posso contar uma história, não? Aí tava faltando a história, cara. Tava faltando. Vamos voltar com as histórias aí e tal. Eu lembro quando trabalhava numa empresa de ar-condicionado, isso era a minha vida aí, trabalhava no ar-condicionado, fazia manutenção em ar-condicionado. Você no Piauí ia ganhar dinheiro. Né? Ia ganhar muito dinheiro, lá é calor. E eu lembro que eu tinha um amigo, não vou falar o nome dele aqui, por respeito e tal, coloquei na lição o nome dele, mas não vou falar o nome dele. Aqui, mas não vou falar o nome dele, mas é o seguinte, nós fomos pegar o ônibus, eu ia para um bairro, um determinado local, e ele ia para outro local. E aí ele diz o seguinte, ele é uma religião aí que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. Ou seja, foi liberto, você tá liberto. Você pode fumar, você pode beber, você pode adulterar. Ele foi liberto, tá liberto. Se Deus te libertou, meu amigo, você tá liberto, uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que faça. Não importa o que faça. E eu estava discutindo com ele justamente sobre isso, dizendo, meu amigo, não é assim, a gente tem nossos limites. Agora, não é uma liberdade sem limites, nós temos nossos limites. Ele, não, quer ver? E aí ele deu um exemplo, ele disse, nós vamos pegar um ônibus agora, certo? Certo. Eu vou pegar o ônibus e o ônibus vai me deixar lá na minha casa. Tá tudo certo. Eu entrei no ônibus, acabou. O ônibus é a minha salvação. Eu tô salvo. Não importa o que eu faça dentro. Não importa o que eu faça. Aí eu disse pra ele, pois é, mas e se você não pagar a passagem, como é que vai acontecer? O que você vai conseguir chegar lá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá escrito assim, naquela época o ônibus estava escrito, não sei se ainda tem, mas tá lá, não fale com o motorista. Imagina que você começa agora a falar com o motorista toda hora e tal, enfim, perturbando o motorista. Ele vai parar o ônibus, você vai descer. Aí tinha também, não use equipamento sonoro e tal, aquela coisa toda, assim, tava escrito isso daí. Eu disse, imagina que você liga um som alto dentro do ônibus e tal, perturbando a vida de quem tá lá. O que você acha que o motorista vai fazer? Você acha que ele não vai parar? Aí ele parou um pouquinho para pensar, então essa noção de uma vez salvo, sempre salvo, ou essa noção de que eu sou salvo, mas eu posso fazer o que eu quiser, não é bem assim. Não é bem assim. Existem os limites, é claro, impostos por Deus. Por isso que tem a ver com o que você falou ali, a verdadeira liberdade em Cristo nos capacita a obedecer o preceito. Por que na visão de vocês, por que Deus dá ou estabelece restrições? Ele nos liberta, mas por que ele estabelece restrições, na opinião de vocês aí? Eu acho que há limites para a nossa própria proteção, né? Boa! Muitas vezes a gente acha que quer viver da forma que a gente acha que temos que viver, né? E acabamos ultrapassando o risco que nos coloca em perigo a vida de outras pessoas, o sentimento de outras pessoas, né? Então, quando Deus nos dá preceitos ou nos diz alguma coisa, né? É para a nossa própria proteção, para o nosso próprio cuidado, para a nossa própria preservação. Beleza, eu coloquei aqui porque ele nos ama. E você viu que tem um texto da Bíblia que diz que é a lei da perfeita liberdade. A lei da perfeita liberdade. Tem um texto aqui na lição, né, que cita 1 Pedro 2,16, né, que diz assim, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Né? Sensacional. Eu marquei o versinho que está em cima desse. É Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A Deus, servo de Deus. E servo dos outros. E servo dos outros. E amigo de todos. Pronto, aí o cara fechou. Paraná. Já pode tirar a machadinha já? Não? Já. Vamos lá. A palavra-chave da semana é servidão. Começando aqui pela Débora, qual é o texto que você queria compartilhar com a gente? E que palavra você queria agregar, Débora, a nossa rede semântica? A palavra-chave é servidão, né? Assim, pensamos em problematizar a liberdade numa época em que vivemos sob a tirania da felicidade. O que vem antes, a felicidade ou a liberdade, né? E até a lição mencionou, a gente é feliz, porque a gente é feliz em Jesus, a gente é livre. Não é verdadeiramente livre. Ambas estão ligadas. Não tem felicidade de verdade sem liberdade. Não tem verdadeira felicidade se você não foi livre, né? E a liberdade, ela vem com responsabilidade, de uma vida de obediência e tal. Muito, muito legal. Servidão, a palavra-chave, hein? Achou? Achei. Vamos lá. Texto, qual é a tua palavra-chave? O meu texto está em Romanos 6, do 11 ao 13. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí a minha palavra para
para a rede semântica é entrega, que nós temos que nos entregar a Deus. Quando a gente passa a aceitar, né, que nós realmente estamos escravos e a gente enxerga isso, então a gente reconhece, a gente passa a mudar e nós passamos a ter uma entrega 100% a Deus. E aí promover a liberdade em Cristo. Ok. Só vem liberdade da escravidão através de uma entrega verdadeira, né? Sim. E aí, pastor César Nascimento? É isso aí, meu amigo, vamos lá. O texto que eu escolhi foi Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Eu vou ler aqui a João Ferreira atualizado. Não, 1500. Atualizada. Você tá vendo aqui, né? Quando foi essa aqui foi a primeira aí? Bíblia, por isso que eu tenho um carinho especial por ela, que eu fiz o ano bíblico. Olha aí. A primeira Bíblia, eu fiz o ano Essa bíblico tá com arriscada, ela. hein? Tem um carinho muito especial por ela aqui, eu trouxe Tudo ela aqui anotado hoje, aí, tá viu? tudo anotado aqui. E diz aqui então, o Espírito do Senhor, quem está falando é Jesus, ele está lendo aqui um texto bíblico e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A palavra que eu usei aqui é libertação, mas fazendo uma conexão, essa libertação acontece em Cristo Jesus. Não tem jeito. Jesus disse, o Espírito está sobre mim, é para eu libertar, para eu fazer, para eu dar vistas aos cegos, para eu. Então a verdadeira libertação da escravidão ou da servidão, ela acontece em Cristo Jesus. Mas a palavra que eu gostaria de ressaltar aqui é libertação. Top! Libertação. É isso aí, entrega, libertação, PV. O meu texto tá lá em 2 Coríntios 3,17. E diz bem assim: porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Né? Então, linkando aqui com a nossa palavra-chave, que é servidão, né? Para mim, o sentimento que esse verso me produz é o sentimento de alívio, né? De saber que toda essa prisão, né? Essa servidão que a gente aparentemente passa aqui, a gente sabe que não é. Nunca, né, cara? E aí a gente sabe que realmente não é uma prisão, né? Uma servidão de cativeiro, né? Mas uma servidão voluntária, né? Que às vezes parece tribulação pra gente, mas ela está produzindo peso de glória, né? Está produzindo libertação. Então, esse sentimento que me traz é a palavra que eu coloquei aqui, né? Alívio, né? Alívio de saber que em Jesus Cristo não há mais condenação. Amém. Maravilha, e que essa servidão vai acabar, né, PV? Amém. Ela já acaba quando Jesus te entrega a nossa vida a Jesus, né? Quando a gente decide viver essa libertação que ele prometeu, que teria todos aqueles que estivessem nele, né? E o alívio já pode começar a partir de agora, né? Amém. Então perceber que a gente passa agora aqui os problemas, né? As lutas, as perseguições, ou até mesmo essa guerra interior que a gente tem, né? Um dia ela vai terminar e quando a gente olhar para trás, nossa, cara, nem se compara com o que Deus preparou e reservou para nós, né? A glória que ele preparou para nós, para cada um de nós. Bom, é isso aí, você faz também na sua classe aí, na sua sala, constrói a sua rede semântica e vamos aí ampliar o conceito, né? É uma servidão interior, nós somos escravos, disse Jesus, é uma realidade dura, temos que encarar, mas que ela também nos impulsione até Jesus, né? Para que a gente saiba quem pode nos libertar realmente do pecado. Caminhando para o final aqui, o tempo acabou, hein, PV? O PV do nosso lado aqui não tem tanta pressão, não. PV nem viu? falou nada pra gente, né? Incrível, Eu que falo rapaz. no tempo, né, pastor? Nessa ninguém vai me culpar, isso eu não vou ficar preocupado, viu? Mas vamos lá. A parte aqui de quinta-feira, né, do Compartilhe, fala que nós somos libertados, liberdades concorrentes. Pastor César, algum outro tipo de liberdade que é oferecida ao ser humano? Falamos certeza. de uma verdadeira, né? Existem outras concorrendo com a liberdade? Com certeza. Na verdade, já foi apresentado. Liberdade verdadeira? Né? Quase não sai. Na verdade, já aconteceu lá no Éden, né? Quando Eva estava lá, no Éden, tranquila,
Aí, de repente, ela ouve uma proposta de uma serpente, dizendo, você não quer ser como Deus? Você não quer ser conhecedora do bem e do mal? Ele é que é livre, ele pode tudo. Ele é livre, você não é livre, você é escrava. Por que você é escrava? Porque, então come essa fruta aqui para você ver. Você pode comer fruta? Ou foi colocada uma restrição sobre essa fruta aqui? Olha, eu comi, olha aqui, ó, tô falando e tal, enfim, percebe? Então, desde o Éden, na verdade, a gente já sabe que, na verdade, isso já aconteceu no céu, né? Porque o grande conflito, ele começou no céu. Mas no ser humano, desde o Éden, ou seja, Eva já foi tentada justamente a ter um tipo diferente, vamos dizer assim, de liberdade, oferecida pelo inimigo. E o inimigo não é diferente do dia de hoje. Ele oferece também liberdade para as pessoas, dizendo, você quer ser livre? Então faz o seguinte, faz o que você quiser, pode fazer, a vida é sua, o nariz é seu e tal, enfim, você cuida do seu nariz e tá tudo certo. É a liberdade que o inimigo tem oferecido. Então agora, por isso que diz, liberdades concorrentes. É a liberdade que Deus nos oferece através de Cristo e é a liberdade que o inimigo tenta nos oferecer. Ou seja, dourando a pílula, né? Essa que é a forma de ele querer oferecer pra gente a liberdade. Então, ele fez isso lá com Eva. Na parábola de Jesus conta algo semelhante também, usando ali o filho pródigo, dizendo, sabe, o filho pródigo, ele queria ser livre, estava lá com o pai, ele achava que o pai escravizava ele. Olha onde ele foi parar. Tem que ir pra lavoura, tem que fazer isso, pai, eu quero meus bens, tem que ficar em casa e tal, não, eu quero meus bens, lá e tal, enfim. E a Bíblia diz que ele dissipou tudo que ele tinha, e aí ele ficou escravizado cuidando de porcos, dentro de um chiqueiro. Pobre e faminto, né? E não é diferente na vida do jovem, muitas vezes, na nossa vida do dia de hoje. Quando a gente acaba sendo escravizado pelo pecado, a gente cai no fundo do poço mesmo, Sim. A gente cai lá num chiqueiro mesmo, é aquilo ali, e é isso que o inimigo quer. Na verdade, a felicidade dele é ver um jovem caído, é ver um jovem destruído pelas drogas, é ver uma família destruída, sabe? É ver pessoas, por exemplo, aí traindo, é o que ele quer. Na verdade, é o que ele quer, a liberdade que ele oferece, mas essa é uma falsa liberdade. Colocando eu comparado à verdadeira liberdade que Cristo oferece. Tem a falsa liberdade com a verdadeira liberdade, né? Então esse daqui é aquilo, é uma vida sem regras, uma vida sem limites, enfim. Só que muitas vezes às vezes o jovem acaba sendo escravizado por essas questões. No final da lição de quinta, tem uma perguntinha. O que está impedindo você de rejeitar as mentiras e abraçar a liberdade que Jesus oferece? Será que é o amor ao pecado? Será que a gente ama o pecado acariciado, igual o pastor comentou? E é por isso que nos impede de realmente alcançar a liberdade que Jesus nos oferece. Esse amor. Então, é pra gente refletir, né? O que está nos impedindo hoje de rejeitar. Então, enquanto o mundo, né, a mídia, o entretenimento, o Satanás, né, faz de tudo para vender uma falsa liberdade, essa de que você pode fazer o que quiser, por outro lado, Jesus apresenta uma outra bem distinta, né? Ele prometeu um tipo de liberdade diferente, aquela em que amamos a Deus acima de tudo, e essa aqui é fantástica, e colocamos os outros antes de nós mesmos. Como é diferente, né, cara? Como é totalmente distinta, né? Essa é a liberdade única, essa é a única liberdade que nos traz vida, cheia de paz, alegria e significado. Quando colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar e quando a gente ama nosso semelhante como a gente mesmo, né? Quando a gente coloca o interesse dos outros, deixa de ser egoísta, deixa de ser a gente primeiro, tudo é nós, tudo é o que eu quero, é o que eu tenho que fazer, é o que eu gosto. E isso é uma grande mentira, porque todas essas liberdades alternativas que Satanás coloca, essas concorrentes, todas elas levam à escravidão. Todas levam ao sofrimento, todas elas levam ao afastamento de Deus. Todas elas tentam colocar algo ou alguém ou eu mesmo no lugar de Deus e toda vez é a furada, né? Então a liberdade de Cristo é a única que pode realmente trazer alegria, felicidade, contentamento e paz ao coração da gente. Caminhando para o final, o tempo acabou, gente. Qual era a missão do Messias? Considerações finais aí. O que Jesus veio fazer? E é interessante, né? Porque tem tudo a ver com o tema dessa semana aqui, né? Começando aqui pela nossa querida Débora. Qual foi a missão de Jesus, Débora? Considerações finais, vamos lá. Sim. A missão de Jesus pra gente, né, foi realmente nos libertar do pecado. Que a gente já na época vivia, mas a gente vive hoje também em pecado. E quando a gente passa a conhecer Jesus, ele vem com essa missão na nossa vida, de nos libertar do pecado. E aí tem umas partezinhas dos versos, né, da Ellen White que eu acabei grifando aqui também. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente está sob o poder de Satanás.
Porém, né? Forte, hein? É, forte. Porém, sob a influência do Espírito de Deus, a pessoa é deixada livre para escolher a quem servirá. E, escolhendo a Jesus, nós passamos a ser libertos. Sensacional, ok. Essa é a missão dele, né? Nos libertar do pecado e fazer tudo o que eu quero, meu desejo, minha vontade. Na realidade, eu estou me tornando escravo, né, do próprio inimigo de Deus, né? Que é tudo que Deus não quer, né? Eles estavam na pior servidão, né? Alguns achavam que era Roma, era a pior servidão que eles poderiam enfrentar, né? Mas a pior não era essa, cara. A pior, terrível de todas era estar sob o governo do espírito do mal, pecado, né? O pior é que é um inimigo interno. Lá dentro. Invisível, né? Que a gente não pode ver. Terrível. PV, considerações finais aí? Então, eu grifei uma parte que eu gostei muito e é com ela que eu quero encerrar. Beleza. Né? Diz bem assim, ó. A única condição do ser humano ser liberto é se tornando um com Cristo. Sim. A verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Amém. Então, se você imagina que você pode buscar liberdade em outro lugar, cara, sai dessa, dá tempo ainda, tá? Se arrependa do seu pecado, acredite na salvação que somente Jesus Cristo pode nos dar. Amém. Faz que nem o filho pródigo, né? Todos nós, né? Corre pra casa de novo, né? Vai ter alguém de braços abertos esperando. Jesus. Pastor Cisa, considerações finais. É isso, amigo. Há um texto aqui também que eu gostaria de ressaltar, diz assim, ó. Toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. Uma coisa é certa. Ou você está sob o domínio de Deus, ou automaticamente você já está sob o domínio do inimigo. Recusou a estar sob o domínio de Deus, está sob o domínio do inimigo. Então, meus amigos, a missão do Messias, ele veio aqui para quebrar as algemas da escravidão e do pecado. Que Jesus possa quebrar, jovem, querido amigo, as algemas do pecado na tua vida. Volte-se a Jesus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E também Jesus falando aos discípulos diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido amigo, vá até a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai libertar você, porque ela vai conduzir você a Cristo Jesus, e Cristo é a verdadeira libertação do pecado. Amém. Top Amém. demais! É isso aí, pastor César. A sujeição a Deus é a restauração do próprio ser. Quando eu me submeto a Deus, antes eu era servo do pecado, né? E era uma servidão opressora terrível, né? Que não deixava eu usar a minha própria liberdade, né? Quando eu me submeto a Deus, me sujeito a minha vida a Deus, eu tenho o meu próprio eu restaurado. Capacidade de escolher, né? Como diz, né? Você falou que o Espírito Santo nos dá liberdade para escolher, né? A verdadeira glória e dignidade humanas, elas vêm quando alguém submete às orientações e à lei de Deus, porque ela é a lei da liberdade, né? Ela foi usada para nos libertar. Bom, vamos lá, Débora, termina com oração, pede aí a Deus para que esse conteúdo, esse bate-papo estimule, motive alguém a correr para Jesus, ir até Jesus, que é o único, né, que pode nos oferecer verdadeira liberdade. Ora com a gente. Perfeito. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, nessa tarde, te agradecendo pela nossa vida primeiramente, nossa vida onde nós escolhemos estarmos conectados e ligados a Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor, por meio desse podcast, o Senhor possa permitir com que pessoas sejam alcançadas e que nós possamos reconhecer o pecado que por acaso possa ser o nosso inimigo interno, que nós possamos mudar esses maus hábitos que temos na nossa vida e que nós possamos, Senhor, aceitar e reconhecer que o Senhor é o único que pode nos libertar do pecado. Que nós possamos, Senhor, alcançar a verdadeira liberdade que somente Tu pode nos conceder. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ser presente na nossa vida e que nós possamos servir apenas a Ti. Que nós não possamos servir o nosso inimigo, mas que nosso coração seja enchido completamente de Ti, Pai. Amém. Te pedimos essas bênçãos sem nada merecer, mas no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Valeu, Débora. Obrigado pela participação. Obrigada, foi muito pastor. bom, hein? Valeu, César. Tamo junto sempre. Você é demais, hein, cara? Valeu, PV. Tamo junto, Você pastor. é louco, você é feira atrás das câmeras, na frente das câmeras, você é completo, hein? Já tem encabulado. Olha aí. E nossa gratidão a você, né, que nos acompanhou até agora, separando esse tempinho para ouvir ou para assistir esse podcast. Esperamos que você tenha refletido, como nós também aqui, parado para pensar, né, de que
as liberdades, né, alternativas que o inimigo nos oferece, tudo papo furado, gente. Elas cobram um preço muito alto, a curto, médio ou longo prazo, acredite. Liberdade de verdade só em Jesus. E com ela, só com ela, você pode ter verdadeira felicidade. Ela não tem que ser uma tirana na sua vida, ao contrário, o resultado de alguém que está livre em Jesus. E acredito que você e eu, todos aqui, podem ter esse privilégio. Portanto, eu quero desafiar você a continuar perseguindo a gente nas nossas redes sociais e nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha lá o nosso conteúdo, os bastidores e tal, todos os temas, os desafios do ano, e inclusive do podcast também. E também você pode acompanhar esse conteúdo aí no YouTube, sempre no início de cada semana, nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha lá, tem a minutagem, você pode acompanhar e ver cada conteúdo, cada episódio, para você poder não só acompanhar, mas também compartilhar com seus amigos. Esperamos que esse recurso seja um recurso aí a mais para fortalecer a sua experiência com Deus, tá bom? Deus abençoe, foi muito bom estar com você. Te espero no seu próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.